Agora, vamos fechar isso aqui para não dar problema. Aqui, volta. Bom, vamos lá. Uma janela. E eu estou com uma prova aqui e quero começar fazendo uma revisão na prova e eu depois não vou voltar novamente para quem não chegou, ou chegou depois, certo? Então eu já peguei o gabarito, assim fica mais fácil, porque fica, né? Nessa primeira questão, o desenvolvimento do pensamento histórico, tal, não sei o quê. Então, é a segunda fase, que é a fase chamada fase explicativa, que é esse quarto item aqui que vai responder essa questão. O surgimento do cristianismo. Estão todos me escutando? Estão? Sim. Sim? Tá bom. O surgimento do cristianismo, como também do Renascimento e do Iluminismo, foram acontecimentos que repercutiram em todas as esferas de atividade no mundo ocidental, notadamente o Renascimento, com a descoberta de novas terras e novas invenções que surgiram nessa época, né? Foi uma época muito fértil em inovações. Realmente é uma fase muito interessante, principalmente na questão das artes, né? Também foi assim uma explosão, uma, foi uma, um momento assim de muita criação. Bom, daí vem aquela famosa aqui do mundo grego e romano, que fala de Aristóteles, como é que ele classifica as provas. Daí a questão correta é essa, né? A quarta novamente. As naturais, as provas naturais, né? Eram as provas da existência da lei, de testemunhas, contratos e juramentos, enquanto as artificiais, resultado do raciocínio, davam-se pelo discurso eloquente. Aquele discurso que convence, né? Ou não convence. Nos tribunais, as provas tinham que ser escritas, enquanto na arbitragem as provas eram mais informais. Isso aí é só para complementar. Na verdade, a resposta importante está aqui, né? Essa parte que fala das provas, certo? A terceira questão, fala sobre o direito de propriedade. Que é que o direito de propriedade, a pessoa que tinha esse direito de propriedade, o que ela podia exercer sobre a coisa, né? Então, é a segunda alternativa. Direito de usar, usufruir e abusar da coisa eram direitos conferidos aos proprietários que exerciam o domínio sobre a coisa ou bem que tinham em seu poder. Certo? Tá. Daí a quarta questão. Todas essas questões objetivas ficaram valendo meio ponto, certo? Aqui fala o direito da pessoa jurídica, né? Atribuído às pessoas físicas e jurídicas, universitas personaram, universitas reram, que podem ser identificadas em suas divisões como públicas e privadas, que assim podem ser entendidas. Aqui é a terceira alternativa. As universitas personaram podem ser entes públicos ou privados, dentre os quais podem ser citados o Estado, colônia, províncias, associações, sociedades, cidades e fisco. Tá? Universidade seria universalidade de pessoas, muitas pessoas reunidas, né? A ideia é essa. Bom, daí as dissertativas. Conceitue e explique
a diferença entre personalidade jurídica e capacidade jurídica, né? Então, ainda você procurando explicar qual eram as condições que a criança romana teria que ter ao nascimento, tá? Para adquirir a personalidade jurídica. E poucos responderam completa a questão, sem problema nenhum. Outros fizeram assim uma mexida na história da personalidade jurídica, com capacidade jurídica. Então veio com uma saladinha de fruta. E outros, então, virou um embrulho mesmo, né? Então, isso aí precisava ser revisto. Foi falta de uma leitura mais dedicadazinha, porque isso não tem nenhuma complicação e não é nada para interpretar, né? São as situações decorrentes de características que eram pautadas na época e pronto, né? Considerando que a capacidade jurídica, até hoje, ela se torna válida a partir da maioridade. Pronto, acabou. Não fizeram a miscelânea. Daí, então, gente, tem que rever para quando responder seu objetivo, responder direitinho para não perder ponto. A gente espreme para ver o que pode tirar dali, mas tem umas situações que não dá para espremer muito. Deu o conceito de pessoa e direito de pessoa, explicando o significado de cada um dos conceitos. Quer dizer, o conceito de pessoa, você, a partir do momento que você já está dando o conceito, você já está explicando o significado. O que é pessoa, né? Pessoa é toda entidade que tem obrigações e direitos numa relação jurídica, né? Que ela faz parte da ordem jurídica. E o direito de pessoa é aquele que se confere a quem tem a capacidade, a personalidade jurídica e a capacidade jurídica posteriormente com a maioridade, né? A pessoa tem os seus direitos assegurados e, segundo os romanos, de acordo com os status que essas pessoas adquiriam com a cidadania que elas pertenciam, que eram os cidadãos romanos. Outro detalhe que é interessante, eu quero chamar a atenção, esse status romano não tem nada a ver com o nosso status social da modernidade. Nada. O status social da pessoa, o que ela adquire, ou a condição que ela usufrui, né? Como pessoa na sociedade, não. Porque ela tem um nível econômico, né, mais elevado, então, outro porque ela tem uma formação, ela se sobressai em alguma atividade intelectual, enfim, sei lá, né? Mas não tem nada a ver com isso. O direito de pessoa e os status que a pessoa usufruía eram aqueles status de ter liberdade, ter a cidadania garantida, que era a participação na vida política e econômica da cidade. Isso que era importante. Deixa eu ver que talvez tenha gente batendo na porta. Acho que não. Né? Pelo jeito, acho que não. Então, não. Professora, Fala! a nota da prova, tem alguma previsão de quando vai sair? O resultado da prova? Isso. Eu estou com
As minhas notas já estão fechadas, as frequências eu já fechei todas elas. Eu devo, esse final de semana, eu quero ver se eu lanço no portal, não no AVA, não. Eu vou lançar no portal da faculdade, Ah, tá? ok, então, prof, obrigada. Naquele grandão, certo? Ok, obrigada. Eu lanço lá. Porque esse no sistema aí, eu não consigo, eu não consegui entender como é que faz, não. Pode ser que até seja fácil, mas eu não consegui. Então eu faço pelo portal, tá bom? Show, Então, prof, muito obrigada. imagine. No direito civil romano, qual era a importância do status de liberdade, considerando a participação dos cidadãos na vida da cidade e da família? Sim, porque ter o status de liberdade, ele podia participar da vida, principalmente da vida da cidade e da família, evidentemente, em consequência, né? Mas da cidade, na vida política, ele podia opinar, ele tinha o direito de ser respeitado como cidadão, né? Então, isso era muito importante para eles. Então, tudo bem, muitos fizeram uma comparação com a situação do indivíduo que não tem liberdade, que é escravo, né? E outros ficaram presos somente à questão dos escravos, que era coisa, que era isso, que era aquilo, né? Em vez de ressaltar mais a importância dessa liberdade entre os humanos. O que era essa liberdade, né? E que até os dias de hoje, né, a liberdade, ter liberdade, né? Basta ver que agora, com a pandemia, nós fomos tolhidos na nossa liberdade por condições inerentes, né? Aliás, que não inerentes, não, que não dizem respeito às situações nossas. Foi alguma coisa de fora, externa, né? Que pressionou de uma tal maneira para evitar uma contaminação maior que as pessoas se contivessem, ficassem mais isoladas, tal. Então você perde o quê? A tua liberdade de ir e vir tranquilamente, mas isso tudo em prol de uma situação sanitária. Então, eu acho que é questão de se considerar esse lado. Mas esse status de liberdade era muito importante para o cidadão romano. Comente e explica as características que identificam o Código de Hammurabi, o Código de Manu e a Lei de Moisés, fazendo-se uma análise comparativa entre as três importantes legislações antigas, salientando a importância do Código de Hammurabi em relação à proteção à mulher e ao trabalho. Sim, porque chama a atenção realmente o Código de Hammurabi nesse sentido. Mas muitos fizeram um discurso bom, muito bom, em relação aos dois códigos e a lei de Moisés, outros mais ou menos, tal, e alguns meio que a gente viu que não tinham condições de... E seria baseado naquilo que foi dado em sala de aula, nas, nas aulas, nos PowerPoints lá, é dentro daquilo que está lá. Nada mais afora isso. Tem gente até que, pelo jeito, andou pesquisando alguma coisa, ou leu algum livro, ou estava lendo e tirou ideias. Não, é importante, achei interessante. Então, algumas situações salvaram aí a apreciação, porque valia um ponto, né? Então, cada questão dessa dissertativa valia um ponto. Então, eu procurei dar o melhor que eu podia em relação à nota, certo?
Bom, agora, vocês querem que eu passe a nota de vocês? Por favor. Então, vamos lá. Sim. Então, vamos. Então, tem um detalhe. Tem quem entrou meio atrasadinho. Pera, deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem gente chegando. Luciane Luft. 39, 40. Luft. Aqui. Muito bem. Então, tá aqui. E agora esse daqui eu vou fechar. Esse aqui eu vou fechar. Tá certo, gente? Tá. Então agora fica só o material da aula. Certo? Eu não passei essas notas aqui, eu não passei no computador, não. Não, porque dá um trabalho danado. Então, eu deixo aqui, Professora, na hora que eu for lançar, eu já lanço direto. Fala, quem está falando? Renan, a nota que você vai falar para a gente já é o da prova e do trabalho junto, né? A nota eu vou dar do trabalho, a somatória do trabalho, Ah, tá, ok. tá? E a nota da prova, e já dou a média. Tá? Essa é que vai para portal. Professora, Então, só fala, confirmando, foi 2 provas e um trabalho, né? foram 2, foi uma prova, 2 trabalhos e a apresentação. Ah, Então, tá, entendi. meio ponto, né? Depois teve aquele outro trabalho valendo 2 pontos, para poder fechar o número de pontos, você lembra? Senão ia faltar. Jennifer, deixa eu pôr aqui a Jennifer. 41. Jennifer Meio Santos. Vamos ver aqui. E tem gente que Professor? fala. Oi, aqui é a Luciane. Eu peço desculpa pelo horário que eu entrei na aula, que eu estou fazendo mudança hoje, daí só consegui entrar agora, tá? Tá certo, não tem problema. Já tá aceita e admitida. Tá bom? Obrigada, professor. De nada. Então, gente, vamos lá. Ágata. A Ágata teve 20 pontos na parte de trabalhos, 54 na prova, fechou com 74 de média. Alexandre Yannick teve 40 pontos. Olha, tanto quanto possível, eu considerei o máximo que, se eu fosse esmiuçar muito, daí já viu, né? Daí pega para capar, né? Daí é aquela confusão. Então, não. Vamos lá. Todo mundo fez bem feitinho, o máximo. Senão, não dá, né, gente? Aqui o Alexandre Yannick teve 40 pontos nos trabalhos, mais 53 na prova, deu 93 de média. Alexandre Zipperer deu 40 pontos nos trabalhos. Primeira nota são os trabalhos. 40, 48 prova, 88 de média. A Alana Solovi ficou com 40, mais 12 da prova, 52. A Almeria entrou agora, né? Então não tem nota. Então isso é que eu tenho que conversar com o coordenador para ver qual é a química que nós vamos resolver por aí. A Amanda Alvarenga teve 40, 55 na prova, 95 de média. A Moro teve 40, mais 36, 76. Amanda Rafaela teve 38
38 nos trabalhos, mais 32 na prova, 70 de média. Tem um detalhe que nas perguntas, a primeira resposta, que eu perguntei sobre as ideias ideológicas, filosóficas que surgiram, que era no período pós-Renascimento. Teve gente que veio falando do século II a.C. Gente, não estava perguntando nada do século II a.C. Porque daí vocês teriam que citar Sócrates, vocês teriam que citar Platão, teriam que citar Aristóteles. Não. Isso aí, nós não mexemos nisso. Eu estava citando somente essas ideias que surgiram posteriormente no Renascimento, que começa com o humanismo, racionalismo, depois veio experimentalismo, e tem uma relação até, né? Racionalismo, depois veio o cientificismo, é uma sequência de crescimento de ideias, né? E teve gente que acho que andou ali fazendo um pouquinho. Uma coisa que eu percebi e queria alertar vocês. Eu não levei em consideração, fiz de conta, fechei os olhos, abri um outro bem pequenininho. Gente, a prova não é em grupo. Questões idênticas de uma prova para outra. Vamos falar baixinho, porque está sendo gravado. Né? Eu fiz de conta, faz de conta que tudo ok, mas, gente, não dá para acontecer isso. Né? Vamos tentar ser o mais sérios possíveis com vocês mesmos, porque não é comigo. Eu percebi, lógico, está na cara ali. Só falta assim, fazer uma... Copiou, colou. Praticamente. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, não é por aí. Né? Então, se há essa abertura para vocês fazerem a prova de vocês, faz com o material que está disponível para vocês. Vocês têm esse material. Eu passei todo o material na revisão. Passei todas as aulas na revisão. Né? Então, não justifica. De repente, um responde uma vez, você vê o pessoal e respondendo tudo atravessado, que não tinha nada a ver. Quer dizer, não parou para pensar um pouquinho na pergunta que estava sendo colocada, na questão que estava sendo colocada. Não parou. Quer dizer, foi assim na onda, né? Então, gente, cuidem, porque se vocês fizerem isso com outra disciplina, vocês vão zerar. Olha, e numa prova seguinte, se acontecer isso, eu não vai me interessar quem é o autor principal, quem é que idealizou as perguntas. Não me interessa. Eu zero de todos que fizeram igual. E justifico. Olha, estão iguais. E coloco separado para identificar. Então, por favor, eu não fiz isso, fiz de conta, fechei os olhos, abri o olho bem pequenininho e toquei o barco. Senão, ninguém alcançava médias assim altas assim. Bom, vamos lá. Amanda Rafaela, eu já falei, ela 38, 32, 70. Anderson Estela, ficou com 40, 46, 86. André Duda, a prova ficou muito ruim, ele participou só de um trabalhinho, e fiquei com pena, e daí ficou só com 10 na média. André Yuji está com 40, 52, 92 de média. Andrew Ouziane, 40, mais 46,
deu 86. A Bruna Aparecida, 40 mais 51, 91. Bruna Fernandes, 40 mais 56, 96. Bruna Guedes, 40 mais 60, 100. Bruno dos Santos Mota, 30 mais 15, 45. O Bruno também acho que entrou, o Mota, ele entrou acho que meio atrasadinho, assim depois que já tinham começado as aulas, mas mesmo assim até que razoavelmente. Podia ter sido melhor, se tivesse dado uma lidinha melhor. Camila, 31 mais 49, 80. Claudemir, 51, não, 20 mais 15 mais 51. Eu sei que deu 86. Daqui 35 mais 51, 86. Cristiane Agner, 20 mais 41, 61. Daiana dos Santos, 40 mais 43, 83. Daito Rodrigo, 20 mais 50, 70. Elaine da Silva. 40 mais 41, 81. Gilcinei, 40 mais 47, 87. Henrique Linhares, 40 mais 58, 98. Janaína. A Janaína não fez provas e também, eu acho que participou da apresentação, mas foi... Daí seriam 15 pontos só aqui. É, 15 da apresentação. A Jennifer Jaqueline, tem 40, mais 60 na prova, 100. Juliana Nunes, 44, mais 79, 80. Espera. 44. Não, minto. Perdão. Foi 15, 20, 35, mais 44, deram 79. 79 eu arredondei para 80. Juliane Forlim não fez prova, só ficou com 20 nos trabalhinhos. A Kellen de Paula Oliveira, 35, mais 45 da prova, 80. A Kelly Cajuí não fez prova, também não tem nenhum trabalho. A Laisa Evelyn, 34 nos trabalhos, mais 43 na prova, 77. Lara de Matos, 40, 44, 84. Larissa Vaz, 40, 35, 75. Larissa Andrade, 40, mais 56, 96. A Laura Cristine, na prova, ela só tirou 15, mas também eu acho que ela entrou mais tarde. Leiliane Moraes, 40 nos trabalhos, mais 44 na prova, 84. Luciane Luft, 40, mais 53, ficou com 93. Marta Oliveira, 40 mais 46, 86. Matheus Figueiredo, 40 mais 47, 87.
Matheus Henrique Borba, prova, só tirou 28 e ele não tem trabalhos ainda, né? A Maiara, 35, mais 56, 91. Nicole Santos Bueno, 40 mais 55, 95. Paula Eduarda, 40 mais 56, 96. Renan Gabriel, 40 mais 43, 83. Roberto, 36 mais 49, 85. Rosemary, da Lazuana, 40. Professora, Fala. a professora me pulou ou me chamou de Roberto? Robert. Obrigado. Araújo, 36 mais 49, 85. Rosemary, 40 mais 46, 86. Samira Cristina, 36 mais 32, 36 mais 34, 70. Sara Cristina, 36 mais 37, 73. E Yuri Genrangel, 40 mais 45, 85. Pronto, são os nomes que eu tenho. Os outros são os alunos que entraram mais tarde, né? E que aí nós temos que ver como é que vão ficar. E tem que ver porque tem nomes que eu tive olhando a lista de chamadas e que ainda não estão na lista de chamadas, certo? Bom, gente, são quase 8. Eu quero ver se nós entramos no direito das obrigações. E esse semestre, nós vamos fazer, esse bimestre, né? Nós vamos fazer a leitura do livro A Cidade Antiga. Eu vou já dividir os grupos e vou mandar aqueles grupos que nós fizemos no início. Vocês vão ter que ajeitar esses grupos com os novos colegas que entraram, para poder integrá-los nessa dinâmica aí de leitura, distribuindo, porque eu vou dar em capítulos e vocês, quem vai coordenar o grupo, daí já distribui para cada um dos integrantes uma parte da leitura do livro e a apresentação tem que ser na sequência, certo? Para não perder como diz outro, o espírito da coisa, né? O espírito da narrativa que o autor está fazendo. Então, é bem interessante, porque vai se explicar muito dessa teoria que a gente viu até agora, sobre direito das coisas, direito das pessoas e tudo isso. Então, vai se explicar naquela cidade organizada por esses cidadãos, né? A importância que era ser romano. E os romanos foram muito inteligentes, eles foram muito perspicazes, porque, em termos jurídicos, realmente eles criaram todo
um arcabouço, né, de figuras jurídicas que eram relativas aos fatos e os acontecimentos que ocorriam no dia a dia. Então, eles eram bem presentes nesse sentido. Bom, gente, vamos tentar ver aqui. Vamos lá. Abre uma janela aqui. A mãozinha, vamos ver. Aqui. Aqui já. Compartilhar. Olá. Tá todo mundo vendo? Direito das obrigações. Esse direito das obrigações, ele, na verdade, chega aos nossos dias, como contratos, né? São os contratos. Então, todos esses livros que tratam sobre contratos, na verdade, quando você busca as origens, está aí, no mundo romano. Então, o que vem a ser direito das obrigações? O direito às obrigações constitui o vínculo que se estabelece entre duas pessoas ou duas partes numa relação jurídica. Sim, duas pessoas estão disputando ou estão litigiando algum bem, alguma coisa, né? Resultante de um negócio ou compromisso estabelecido entre elas. Tá? Então, vejam bem, o vínculo entre duas pessoas, pensem vocês, fazendo um negócio com alguém, é o vínculo que liga essa pessoa. Quando você termina de pagar, esse vínculo desaparece, não é verdade? Quando você ainda está pagando, esse vínculo permanece entre a loja, pessoa jurídica, né? A loja entre outra pessoa de quem você está adquirindo algum bem, né? E você, é evidente. Então, resultante de um negócio ou compromisso estabelecido entre elas. Ou seja, eu pago alguma coisa e você me apronta isso ou aquilo, vamos dizer, faz alguma coisa, confecciona alguma coisa, né? Um móvel, um armário, uma roupa, enfim. Obrigação. Vem da palavra obligatio, significa ligatio, ligare, que vem a ser o enlaçamento que liga duas pessoas ou partes. Obrigação jurídica vem a ser o compromisso futuro a ser solvido. Sim, porque quando você estabelece um compromisso com outra pessoa, esse compromisso é uma coisa que vai acontecer para frente. Sendo para frente, na verdade, um compromisso futuro, né? Desculpe, é que eu tenho uma filha que vai viajar agora e ela ficou de avisar que estava saindo. Vem a ser o compromisso futuro a ser solvido. Ser solvido porque pessoa física, ela resolve, ela solve uma dívida, um compromisso. Por isso que ele é solvente. Quando ele é solvente, é porque ele pagou tudo, não deve nada. Senão ele ficava endividado, né?
compromisso futuro a ser solvido, que se constitui numa relação de compromisso entre pessoas. Certo? Os aspectos da obrigação numa relação jurídica são dever e compromisso. Sim, você tem o dever, né? E tem o compromisso daquilo que você combinou, né? Pactuou com a pessoa, com a outra pessoa. Obrigação é o vínculo que liga pessoas a dar, a fazer ou a prestar algo, né? Então, você pode dar e entregar, você pode fazer alguma coisa e, posteriormente, entregar para a pessoa em troca do pagamento, evidente, ou prestar algum serviço, né? Ou seja, prestere é gênero, enquanto dare e facere são espécies de prestar algo. Você presta algo fazendo ou dando, mas, de qualquer maneira, você pode prestar algum serviço, né? Também. O elemento das obrigações é o vínculo iuris, ou seja, o direito de vínculo. Reus credendi, reus debendi, debitum, débito, que é o dar, fazer e prestere. Objeto certo. Objeto certo é dinheiro. Você entregou o dinheiro, recebe aquele bem, aquela coisa, pronto, acabou. E incerto. Não especifica a natureza da coisa. Lembrando que essa coisa toda que está, dinheiro certo, incerto, não especifica natureza da coisa que valha, está lá no direito das coisas. Então, as coisas não são estanques, elas têm uma ligação entre elas. Um conceito de um determinado tópico, ele vai, né, se identificar no próximo tópico. Dívida. Dever jurídico de prestação. Direito de crédito do credor. Prever, não pagando, prever sanções jurídicas. Classificação das fontes. Isso é muito interessante, porque nessa classificação que o José Cretella traz, ele faz essa divisão, que é o que acontecia, né? Na verdade, originaram uma série de artigos que estão previstos no nosso Código Penal, né? No Código Civil e no Código Penal. Fontes são os fatos materiais ou jurídicos dos quais decorrem as obrigações. Então, os fatos que ocorrem, as situações, né, são as fontes em que as obrigações elas surgem naquela relação ou naquele acontecimento. Assim, as obrigações são derivadas de contratos, geram obrigações das partes. Quase contratos gera também uma certa obrigação de uma das partes. Ou Professora, fala, o que é um quase contrato? nós vamos ver para frente. Só espera um pouquinho. Não chega a ser um contrato, ele é quase um contrato. Delitos, quando é um delito realmente, né, que tem intencionalidade. O quase delito é aquele que acontece, mas não há intenção. Então, ele entra no rol daqueles, os crimes culposos, né? Aquele que você não teve intenção, mas aconteceu. E está gerando obrigações, geram compromissos. E, por fim, a lei que estabelece que tem que ser seguida. Vamos lá para frente.
Vamos que daqui a pouco já vamos ver. Sujeitos envolvidos. Credor, devedor. A dívida conjunta, ela aparece entre herdeiros, né? Proveniente de herança, tem que ser dividida entre herdeiros. E a dívida solidária. Cada devedor é responsável integralmente pela dívida, com o direito de regresso aos seus pares. Deu para entender? A dívida solidária. Todos são solidários daquela dívida, então cada devedor, ele também ele pode se tornar, se quiser, responsável integralmente pela dívida, com o direito de pedir o pagamento pelas partes que cabem a cada um, né? Das partes que cabem do que ele pagou. Objeto da relação jurídica pode ser alternativo, facultativo, o objeto é aquilo que você está negociando, né? Pode ser divisível, pode ser indivisível, não se divide. O certo, que é o dinheiro. E o incerto, que não tem uma condição estabelecida. E os efeitos das obrigações. Então, aqui nós estamos nos contratos unilaterais, que obrigam uma das partes. O mutuário, o mútuo e o mutuário, que tem que devolver um empréstimo. Então, você paga uma das partes, né? Você sempre paga, é o mútuo que está pagando. Quando chega no final, você pagou todas as partes que você tinha o compromisso de pagar, o mutuário ele vai devolver aquele dinheiro que você investiu. É evidente que uma parte ele retira para ele, mas o montante é devolvido ao mutante, né, o mutuante. Bilaterais ou sinalagmáticas. Seja, sinalagmáticas é um termo grego que usava no sentido de ser compromisso de ambas as partes. Bilaterais obrigam ambas as partes. Perfeitas quando são a compra e venda, né? Você compra, a venda você paga e acabou. E imperfeitas, o comodato. É aquele que tem que ser feito com contrato. Não pode ser da boca para fora, não. Tudo tem que ser no papel escrito e comprovado. Comodatário, obrigado à restituição e ao ressarcimento, ressarcir despesas. Então, o comodatário é aquele que cede o bem, né? E o comodante é aquele que zela e preserva. Se ele teve alguma despesa para preservar o bem, o comodatário tem que ressarcir as despesas que ele teve. Da fonte das obrigações, atos e fatos, nasce a responsabilidade contratual ou extracontratual, certo? Pressupostos do contrato: consentimento das partes, acordo de vontade das partes e autonomia de vontade. Até hoje, esses itens são observados. Consentimento, acordo de vontades, autonomia de vontade. E o contrato que os romanos firmavam, ele vinha a ser o quê? O pacto mais a formalidade. A formalidade que se estabelecia é o que dava a caracterização do contrato naquele pacto. Fazia-se um pacto, mas havia uma formalidade. Essa forma que tinha que ser seguida é que gerava o contrato. Por essa razão, o contrato
o que acontecia? Fazia lei entre as partes. Faz, até hoje. O contrato faz lei entre as partes. É o chamado pacta sunt servanda. Embora existam algumas situações que atualmente estão sendo, havendo uma certa, não é flexibilização, mas está sendo abrindo-se alguns espaços, mas o contrato ele tem esse poder de estabelecer regras entre as partes. Essas regras, né, elas têm que ser observadas. Por isso que o contrato faz lei entre as partes, certo? Do pacto nasce a exceção e não a ação. Para que o pacto se transforme em contrato, é necessário cumprir certas formalidades. No direito antigo, havia 3 espécies de formalidades que transformavam os pactos em contratos. O bronze e a balança, que era um contrato solene, em que tinha a balança que se pesava o bem, se fosse o caso de se pesar, para ver o valor daquele bem. A palavra também tinha força, então transformava o pacto em contrato através da palavra, assim como também pelas letras, litere, ou seja, aquilo que se escrevia. Então, na época também, a palavra, é evidente, com testemunhas, né, ela tinha um grande valor. Os contratos, a divisão dos contratos, eles podem ser formais ou solenes, o chamado mancipácio, a transferência. Mancipácio é a transferência, que é formal. E os não formais, ou não solenes, é o chamado tradício, ou tradição. Você simplesmente entrega o bem, a pessoa paga e você entrega o bem. Só sem nenhuma outra condição que esteja prevista. Modo de formação dos contratos. Como é que se formam os contratos? Os chamados contratos reais. No direito estrito é o mútuo. E da boa-fé temos a fidúcia, o comodato, o depósito, o penhor e a anticrese. Nós vamos ver para frente cada um deles. Contratos consensuais, o acordo entre 2 partes. Concordância, né? É consensual. Então, a venda de alguma coisa, a locação, o aluguel, o mandato que é expedido e a sociedade que é constituída por um grupo de pessoas. Contratos abstratos ou atípicos, causa econômica e ou social. Aquelas situações de ordem econômica, auxílio emergencial, não gera inscrição, né? E o levantamento de dados, mas não um contrato. E a pessoa recebe. Né? Contratos concretos, coisa certa, preço certo. Contratos nominados são aqueles que são identificados, venda, locação, sociedade, comodato, o depósito, e os inominados, acordos prescritos pela palavra. Quer dizer, eles não têm um rótulo, né? Uma formalidade já identificada. Eles são criados pela palavra. Criou-se aquele contrato e
pode-se até reduzir a escrita, mas foi criado. Então, eles não têm uma denominação de venda, locação, sociedade ou coisa que vale. Eles são prescritos pela palavra. Contratos de direito estrito do antigo direito, a condição, que é o mútuo, né? Direito estrito. Temos o contrato de boa-fé, compra e venda, locação, mandato, depósito, fidúcia, contratos inominados. E os contratos unilaterais. Né? Vou mais aqui de uma vez. Unilaterais, que é, no caso, o mútuo. Né? Esse mútuo, ele sempre vai corresponder a uma das partes que contribui e depois, no final, isso você mais ou menos dá para identificar. Em dias atuais, o mútuo é que nem essas... Como é que é? Como é que fala? Contrato de financiamento bancário. Não. Financiamento Lateral? bancário, não. Financiamento bancário não, porque o banco já entra. É aquele... Como é que é? Que tem privado, você... Por exemplo... não é seguro. Previdência privada. Hã? Previdência? Não. Como é? E você faz... que ódio! Escapou a palavra. Agora, como é que é? Tá. Ai, que ódio. A palavra... Como é que eu... Capitalização, titulação. Daqui a pouco vem. Unilaterais, o mútuo... Os contratos bilaterais, aqueles que a participação é bilateral ou sinalagmática, né? Como também acontece a expressão, e a compra e venda, são contratos perfeitos, ou os contratos imperfeitos, que já foi dito, no caso do comodato e tal. O comodato tem que ser por escrito, hein? Porque essa história de... Professora, Fala. o mútuo é quando um só tem obrigação? Somente um tem obrigação e, no final, aquele que recebeu aquela obrigação, ele restitui o montante para o contribuinte. Seria o empréstimo do dinheiro? Não. Um consórcio, professora? Previdência privada. Previdência privada. A Cristiane falou, professora, Previdência. Mas eu não deu para entender. Previdência privada. Então, ela está certa. Isso aí é tipo da previdência privada, que você contribui até um certo momento, né? Quando você chega em determinado espaço de tempo, a entidade lá, enfim, a empresa, né, que faz essa transação, ela pode restituir para você ou todo o montante, a parte que lhe cabe. É evidente que a empresa tem a parte dela que ela garante, né? Senão, que vantagem teria ela receber aquele montante? E ela restitui, ou pode você receber parceladamente, né? Às vezes precisa ver bem isso para ver se vale a pena,
porque, de repente, o tanto que você vai despender pagando todo mês, será que no final o retorno é compensador? Precisa ver isso. Então, precisa ficar bem atento a essa parte da previdência privada, né? É que nem a previdência do INSS. Você contribui já até forçosamente, né? Contribuição é forçosa. Você contribui. Quando chega um determinado momento que você se aposenta, você tem direito a receber um dividendo. E daí você usufrui desse dividendo, né? Então, deu para requisitos. Esses requisitos estão lá no nosso Código de Processo Civil. Requisito dos contratos para terem validade. Consentimento das partes. Capacidade jurídica. Por isso que eu falo tanto em capacidade jurídica. A importância da capacidade jurídica das pessoas. Que é o quê? Ela ter a maioridade, ela poder fazer negócios. Ou ser emancipado, ou porque casou, ou porque se diplomou mais cedo, então adquire a capacidade jurídica. E o objeto que está sendo transacionado, ele tem que ser possível e lícito, né? Porque objetos ilícitos e coisas ilícitas, você vai negociar, até pode, né? Mas se você for pego, você vai responder uma boa penalidade ali, né? A gente vê aí casos e casos. Então, gente, consentimento das partes. As partes têm que consentir. Consentimento pode ser assinatura, professora? Se não tiver presente, Pode ser só assinatura já é o consentimento e ponto? a assinatura é a concordância, né? Aham. É a concordância. Agora, é bom estar bem ciente se é você mesmo que assinou, né? Porque pode você ter a tua assinatura fraudada e de repente fazer parte aí de um contrato que você nem sabe que existe, né? Então, o consentimento das partes. Mas a assinatura, além de concordar, você tem que assinar. Assinar, reconhecer em cartório, aí o cartório ganha, né? Eita! Queria ter um cartório, gente. Cartório, a essa hora eu não estava dando aula. Eu estava vivendo do rendimento do cartório. Que tudo que você faz em cartório, você paga. Entrou lá, está respirando, está pagando. Mas a professora pode entrar ainda, professora. Agora tem concurso. Ah, muito! Agora, nessas alturas do campeonato, eu estou mais para não entrar nesse negócio, não. Tem que estudar muito. Tá doido? Aí é loucura. Capacidade jurídica, gente. Maioridade. Maior de idade. Certo? Para poder fazer negócio. E objeto possível ilícito. Não esquecem mais? Decorem isso aí. Eu vou perguntar na prova. Se não decorarem, não souberem, começar a me enrolar, eu desenrolo com a nota baixa. Vício dos contratos. É isso aí que gera para o nosso Código Penal, posteriormente que houve, é evidente, estudos, reformulações, né, para gerarem os códigos separados, Código Civil, Código Penal, Código Eleitoral, Código não sei do que, Código não sei do que lá, né? Então tem toda a divisão. Mas isso foi mais modernamente e tal.
Então, veja, o vício dos contratos, o erro, que é a noção falsa, que dá o contrato, então tem que estar muito atento. Violência, constrangimento físico, temor, a pessoa está sofrendo para assinar o contrato. E dolo. Gente, não é... Eu vi gente falando na televisão, dolo. Não é dolo, é dolo. Não tem acento, é dolo. Eu me lembro de uma vez assistindo um julgamento e o advogado falou, porque o dolo, o juiz disse, dolo não existe. O senhor volte para os seus bancos acadêmicos e vai aprender a falar direito. Puxa vida, isso em pleno tribunal. Já pensou, gente? Dolo. Erro, violência, dolo. Dolo o que é? Ato fraudulento. Fraudando as pessoas que vão participar, ou a outra parte, né? Um quer criar problema para o outro. Pactos são acordos ou convenções, certo? Para que seja contrato, o que precisa? Os pactos precisam ser formalizados, daí se transformam em contratos. Quando são adjetos adjetivos, eles são somados, né? Eles são acrescentados aos contratos, eles alteram os contratos. Alteram, sim, porque se você, de repente, tem um contrato, daí faz um pacto e você faz um acréscimo naquele contrato, ele vai alterar o contrato. Precisa ver o que vai ser colocado. Isso de comum acordo entre as partes, certo? Nada é feito independente uma parte da outra. Tudo de comum acordo. Professor, aqui é o aditivo? Hã? Aqui é o aditivo ao contrato? O pacto, no caso, que se ele for acrescentado ao contrato, ele altera, ele é aditivo ao contrato. Nesse Obrigado. sentido, tá? Os pactos pretorianos eram convenções unilaterais e laterias. Laterais... Estou mal aqui. Laterais sancionadas. Então, os pactos pretorianos. Os pretores tinham muita força. Eles eram magistrados, afinal, né? Eles tinham, perante a questão de legislação, eles tinham muita força. Eles criavam leis também, né? E, no caso dos pactos, eles, inclusive, previam convenções unilaterais de uma das partes, tá? Que poderiam ser sancionadas pelos pretores. No caso dos contratos legítimos, seriam aqueles derivados da lei e que envolvem 3 situações. Compromisso, promessa de doação, promessa de constituição de dote. Era o que se previa na época, né? Agora, o quase contratos, né? Vocês perguntaram, o que é? Até agora nós vimos contratos. Agora, quase contratos. Não chega a ser contrato. Os quase contratos são de natureza
econômica, podendo ser gestão de negócio, administração, né? Pagamento indevido. Quem paga mal acaba pagando 2 vezes. E daí não gera uma situação de natureza econômica, né? E não gera contrato. Você tem que reivindicar a tutela, o legado, a arras. O que é a arras? É uma soma em dinheiro ou objeto de valor por conta do preço, para garantir, né, o negócio. Então é que nem você dá um sinal, né? Você vai comprar um apartamento, uma casa, então para garantir aquele negócio que para você é muito bom, então você dá um sinal. É a arras. Pode se chamar de arras também. Professora, Fala. na lei não prevê a formalização do arras em percentual ou valor, né? Eu acho que talvez seja um acordo entre as partes. Acordo do proponente, né? Quem propõe o arras. Por exemplo, a imobiliária, né? Que Isso. vai fazer o negócio, ela pode dizer, a propriedade custa 500 mil, 20% do valor, né? Então, teria que dar para garantir. Ou menos até, né? Sim. 10%, sei lá. Tá. Então, E o objeto, ele precisa ser móvel no arras ou pode ser imóvel também? no arras, pode ser móvel. Não, Pode mas ser. imóvel Pode ser. pode? Imóvel? Sim. Imóvel, sim. Terreno, Isso. casa, apartamento, né? Ou um carro. Porque Né? a minha dúvida no arras, professor, é o seguinte: por exemplo, se for dinheiro, vai ser feito depósito. Se for um bem móvel, vai ser entregue na proposta. Agora, se for um bem imóvel, não tem a entrega. Não. Você só vai entregar depois quando você efetuar os pagamentos parcelados. E isso vai caracterizar arras? Não. Aquilo que você deu em garantia vai ser deduzido do valor daquilo que você tem que pagar. Quem sabe a minha pergunta não foi bem feita, professora. Se simplesmente eu tiver um apartamento e eu, na proposta, entreguei a chave, isso já tem validade de arras? Não. Não, né? Por isso que ele precisa ser um bem móvel ou dinheiro em espécie, certo? Alguma coisa que represente algum valor para realmente você garantir a aquisição daquele bem. Porque o arras depende da entrega, certo? O arras é um valor que você dá para garantir um negócio. Então, mas aí eu tenho que dar, eu tenho que entregar, eu tenho que, por exemplo, depositar. Depositar, você vai ter por escrito, a pessoa vai confirmar o recebimento daquele valor que foi para garantir um negócio. Está entendendo? Sim. Ele não pode, tendo essa garantia, ele não pode fechar negócio com outra pessoa. Sim, porque você já está segurando. Se ele fizer isso, ele está sujeito a você entrar na justiça contra ele. Ele não pode. Porque você ou deu em dinheiro, ou deu algum objeto de valor para que ele pudesse segurar o negócio. Amarrar. Amarrar. Isso, amarrar o negócio. Isso. Com licença, professora, respondendo à pergunta do Robert ali, a lei de arras no mercado imobiliário, ele só é válido em espécie, em dinheiro.
o cliente Em dá dinheiro. o sinal do negócio em dinheiro, que ele pode ser cabível à lei de arras. O teto imóvel, ele não pode ser, ele pode entrar na proposta, mas ele não entra como lei de arras, porque não houve a transferência. Porque não houve a Por lei, transferência. se foi de certo negócio. Aham. Sei. Entendi. O arras é a mesma coisa que um sinal que você vai dar. Luvas, né? Que também tem essa expressão, luvas, que se usa. Caiu. Tem umas expressões que caem de moda, né? Arras é uma expressão também antiga. Isso. Certo? Alguma dúvida? Certo, a gente usa até hoje o arras, professora. Ainda usam. Eu também sou de imobiliária igual a Dai. A gente usa Aham. até hoje. Por isso a minha Usa. dúvida. E faz sentido o que a Dai falou realmente. É. Teve a entrega, a transferência, né? Isso. Daí, quando tem a transferência definitiva, daí já o arras é deduzido desse valor montante da dívida. Né? Isso. Porque a gente usa o artigo 470 ou 420. Do Código de Processo? É isso. Ah, tá. Uhum. Professora, eu queria uma Então, dúvida, porque eu sou totalmente leiga nesse assunto. O que é nesse quase contrato, o que é o legado? O legado é um bem que você destaca, por exemplo, no caso de uma herança. Esse bem você destaca e você destina para quem você quiser, sem prejuízo dos demais herdeiros. Essa pessoa que você destinou esse bem, ela pode ser um herdeiro, como também não ser herdeiro. Ser uma pessoa estranha ao grupo de herdeiros. Estranha, assim, pode ser até conhecida, mas é uma pessoa diferente, né? É uma pessoa fora, pode ser. Ou também pode ser um herdeiro. E você, por exemplo, no montante de todo um patrimônio que a pessoa tenha e tem os herdeiros, ele pode destinar, fazer um legado da sua biblioteca. É uma biblioteca com muitas obras, né? Muito diversificada, tal. Mas isso tudo documentado. Certo. Tudo é documentado. Então, ele destina aquela biblioteca a fulano de tal, por conta disso, daquilo, por ser pessoa ligada a estudos acadêmicos, sei lá, enfim. Tá. Né? Isso aí só na questão de herança. É a questão do legado? Legado, em princípio, é o bem que você destina a alguém, né? E você delega aquilo para alguém. No papel passado, fica responsabilizada sobre aquele bem, aquela pessoa. Tá ok. Certo? Obrigada. Então tá. Delito. Os contratos originários de um delito cometidos pelo réu com intenção, aí é que reside o crime, né? Com intenção deliberada, são identificados como atos com dolo. Quer dizer, você tem intenção, né? E são divididos em delitos civis, delitos pretorianos. Os delitos civis, a injúria, o furto e o dano. E os delitos pretorianos, a violência, o dolo e a fraude. Então,
com alguma característica um pouco diferente, esses delitos eles vão entrar e fazer parte do nosso Código Penal. Certo? É isso que eu quis dizer a vocês, no mundo moderno. Então, a origem está lá atrás com os romanos. Por isso que os romanos foram fabulosos nesse sentido. O quase delito. O quase delito, o réu não teve a intenção. De repente, o que acontece? O carro perdeu o freio, estragou o freio não funciona, ele tentou de tudo quanto é jeito e joga o carro para um terreno baldio e tal, mas não prevê que no terreno baldio tivesse uma pessoa e acaba machucando essa pessoa e tal. Então, são atos cometidos pelo réu, a pessoa que comete, né, o delito, sem intenção deliberada, sendo identificados como atos com culpa, que podem ser a negligência, objeto atirado sem visar ninguém. Se atira, né? Aquele que atira pela janela e não saber aonde que vai cair o objeto. Na cabeça de quem? Imprudência, objeto suspenso sem avaliar o risco. Suspenso por uma corda, suspenso por alguma coisa, e, de repente, imprudentemente, um vaso na beira da janela. Se vem uma ventania, cai o vaso, vai cair na cabeça de quem, meu Deus? É imprudência deixar uma coisa que pode resultar numa até tragédia, né? E daí gera problemas. E a imperícia, não estar ou ser habilitado para alguma tarefa. Sim, não está habilitado para aquela tarefa ou não é habilitado. Vai o eletricista, não, porque eu entendo de eletricidade e tal, não entende nada. Acaba juntando burros com bagulhos e dá um curto-circuito na casa, começa a pegar fogo e daí vira aquela complicação. Professora, a CNH entra aqui? CNH. Não ter carteira de motorista e dirigir. Essa aí, além de pegar e dar uma sova no cara que faz isso, é total imprudência. Ele pode até ser perito no volante, mas ele é imprudente, porque ele está dirigindo sem carteira, e se acontecer alguma coisa, com certeza, ele vai ser incriminado. Com certeza. Eu pegaria, já dava uma chapuletada nos caras desses. É o fim da picada, né, gente? Porque não é negligência, não. É imprudência. Se dirigir, né, e não ter o documento. Mas aí, no caso, é os dois, então. Imprudência e imperícia. Não, imperícia não. Ele pode dirigir bem. Pode ser um bom motorista, né? Então é imprudência só. É imprudência. Agora, se ele for um péssimo motorista, daí, além da imprudência, ele não sabe dirigir. Daí piorou a história. Piora mesmo. Daí imperícia e imprudência. Dependendo das situações, você encaixa conforme a situação que se apresenta. Professora, mas aí nesse caso, quem julgaria o fato dele ser um bom motorista ou não? O próprio Detran, né? Como que é? Polícia Rodoviária? Com certeza. Daí já faz uma avaliação, né? Se ele não tem carteira, está dirigindo, daí já levanta suspeita.
Eles têm lá as técnicas deles, mas com certeza é do próprio Detran, né? Seretran, Detran, não sei. E obrigações que nascem da lei. Aquela ideia da propriedade, se lembra? Lá no direito das coisas, que o proprietário ele tinha o pleno domínio absoluto em relação ao seu bem. Ele é que determinava. E com o passar do tempo, começaram a surgir algumas restrições que foram colocadas em lei. E daí nascem obrigações originadas da lei, qual seja a condição jurídica do proprietário, né? A demarcação de limites, tem que ter os limites estabelecidos, não pode impedir uso ou curso de água, né? Isso aí é uma condição jurídica do proprietário. Ele não pode impedir o uso ou curso de água. A condição jurídica do detentor. Exibir coisa em seu poder. Quem detém, alguém que tem a detenção, ele só tem o poder físico sobre o bem. Não é isso? Então, quando o dono daquele bem chega e pede para o detentor para exibir, mostrar aquele bem que está sob o seu poder, ele tem a obrigação de mostrar, bem como ele precisa preservar esse bem, né, que está em seu poder. O patronato seria o patrão, né, o dono, que era previsto na lei que a assistência jurídica e moral que devia ser dada ao escravo liberto e garantir pensão alimentar. Já naquela época, já se pensava em que uma pessoa a quem foi dada a liberdade, ela precisava se alimentar. Ela não podia morrer à míngua, né? E quem que tinha que garantir essa alimentação? Era o ex-senhor, o ex-patrão. Não era patrão, ex-senhor, sim, o ex-dono dele, né? E da mesma forma que o senhor tinha que zelar pelo escravo, o escravo também, liberto, ele tinha que zelar pelo seu ex-senhor. Por quê? Porque, na verdade, essa relação é interessante até, que a relação senhor e escravo, apesar do senhor ter dado a liberdade a esse escravo, essa relação não termina. Existe sempre um vínculo pendente, que é um vínculo de assistência jurídica e assistência moral, que é dada tanto do escravo para com o seu ex-senhor, assim como esse ex-senhor em relação ao escravo. Condição jurídica do ascendente. Os pais, né? Pensão alimentar entre ascendente e descendente. E condição jurídica do marido. Restituição do dote para a mulher e seus herdeiros. Aquele dote que a mulher levava por ocasião do casamento. Ele tinha que preservar esse dote, porque em determinado momento, ou se houvesse a separação, ele tinha que devolver o dote para a mulher. Efeitos das obrigações civis.
Compelir as partes a cumprirem os contratos firmados entre elas. Inexecução por culpa ou sem culpa. Culpa em custódia. Custódia é aquilo que está sob a guarda, né? Força maior. Culpa por mora. A mora, no caso, é a demora do pagamento, que chama-se mora. Caso fortuito, perdas e danos. Modalidades que põem fim ou estabelece condição ao contrato. O termo. Todo contrato tem um termo, né? Que é o acontecimento futuro e certo. O termo que se estabelece de como vai se operacionalizar aquele contrato, né? A entrada, as parcelas, quando é que termina o pagamento, a quitação da dívida. Condição, acontecimento futuro e incerto. Sim, se tem alguma coisa. Aqui no caso do termo, é acontecimento futuro e certo. Quando acontecer tal coisa, termina o contrato. E daí, se é um acontecimento incerto, se acontecer, seria uma condição para se estabelecer o final do contrato. E, finalmente, a extinção dos contratos pode ser voluntária ou involuntária. Pagamento, perdão. Depois. Pagamento, perdão da dívida, novação. Quando existe um contrato e você vai reformular, você faz. No banco é muito comum isso, né? Você reformula um contrato e dá uma nova feição ao contrato que estabelece. É a novação. Compensação é quando compensa, né, a dívida por alguma outra transação ou um outro bem. Termo extintivo e condição resolutiva. Involuntária, extinção involuntária. Na caso, a morte natural. No caso, a capsis diminúcio, se o indivíduo perde a liberdade por dívida, se torna escravo, né? Pela perda da coisa, perdeu o bem. Se o bem se mistura com outro objeto e que você não pode identificar, você mistura farinha com açúcar, vai ficar difícil separar, né? E a prescrição deliberada, quando você estabelece um momento em que realmente prescreve aquele contrato. Ou, portanto, ou pelo tempo, ou por determinados acontecimentos, vai depender do que as partes deliberarem a respeito. Certo? Então, com isso, nós falamos sobre os contratos, sobre o direito das obrigações, esse vínculo que até hoje existe entre nós. Não é verdade? Gente, eu vou fazer a chamada. Professor, uma dúvida. Pode falar. A próxima prova não começa aqui, né? Começa numa matéria anterior. Começa aqui. A próxima prova começa aqui. Começa aqui. Tá certo? Não é do direito das coisas lá e que o professor deu antes, não? Não. Só se a gente rever alguma coisa. Tá, então começa hoje a próxima prova, é isso? A próxima prova começa aí. Isso. Obrigado. Obrigado a você. Tá bom. Então vamos lá, deixa eu ajeitar essa conta aqui.
Então vamos lá. Vamos ver se tiver alguém que por acaso escapou o nome, me avisa. Daiana dos Santos. Ligue os microfones, gente. Deixa eu só fechar isso aqui. Isso. Ligue os microfones, senão vocês não encontram. Daiana dos Santos. Paulo Rafael. Estou aqui. Tá. Paulo Rafael, estou aqui. Paulo Rafael, estou aqui. Tá. Leiliane. Presente, estou aqui. Camila. Presente, prof. Claudemir. Presente, professora. Maiara. Presente. Bruna Guedes. Presente, professora. Andrew. Ouziane. Oi, professora, estou aqui. Oi. Cristiane Agner. Presente, professora, estou aqui. Matheus Figueiredo. Presente. Larissa Andrade. Qual Larissa, professora? Perdão. Larissa Andrade. Presente. Larissa Vaz. Presente. Lara de Matos. Presente. Taito Rodrigo. Presente. Sara Cristina. Paula Eduarda. Presente, professora. Presente, professora Paula. Tá. Cris Cardoso. Presente, professora. É Cris de Cristina ou é Cris de Cristiane? Cristiane Cardoso. Isso. Ah, Cristiane. Tá bom. Alexandre Yannick. Eu tô aqui, professora. Samira Cristina. Presente, professora. Gilcinei. Estou aqui, professora. Nicole. Presente, pro. Zíperer. Presente. Renan Gabriel. Presente, professora. Amanda Alvarenga. Presente, professora. Liza Evelyn. Presente, professora. Robert. Presente, professora. Janaína. Presente, prof. Marta Oliveira. Presente, professora. Bruno Mota. Presente, professora. Anderson Estela. Presente, professora. Kellen de Oliveira. Presente, professora. Almeri Novak. Presente. Matheus Henrique Borba. Presente, professora. Alana. Presente. Rosemary. Presente, professora. Presente, professora. Juliana Nunes. Yuri Rangel. Presente. Juliana Nunes. Amanda Moro. Presente. Bruna Aparecida. Presente. Luciane Luft. Presente, professora. E a Luciane Luft. E a Jennifer Santos.
A Juliana Nunes já saiu? Bom, gente, depois eu vou passar para vocês. Eu vou mandar pela... Professora, você não Fala, me chamou. Pois é. Quem que é? Amanda Rafaela. Amanda Rafaela. Professora, eu também. Espera um pouco. Vamos por partes. Amanda Rafaela. O teu nome não está aqui. Então vamos lá. 42, Amanda Rafaela. A outra. Obrigada, Jennifer. Jennifer. Oi, professora. Mas Jennifer do quê? Jennifer dos Santos. Não, eu chamei. Chamou? Ah, ok, beleza. Oi, professora. Você tá com as notas fáceis aí, rapidinho? O que é? Oi, professora. O André que tá falando. Era só um pouquinho. Daí deu aqui um... É porque eu anotei o que a senhora passou, só que eu fiquei em dúvida se é ou não é. O que foi? Fala. Você passou nota 40 e 46, se eu não estou enganado. Totalizou 86. Confere? Espera um pouquinho. Andrew, 40, 46. 86. Ah, beleza, então. Obrigado. Tá? Pronto. Tá que certo, o Robert gente? falou que eu não tinha capacidade para tirar mais de 60 ali, ó. Você tinha capacidade para tirar 100. Todos eu acertei. Todos vocês. Ué, ficou branco. O que aconteceu? Esses negócios entram sem ser convidados. Todo mundo tem capacidade para tirar 100. Né? Eu sei, vocês são inteligentes. Depois são meus alunos. Imagine. Se os Não, meus é brincadeira, alunos... professor. Ele não falou isso não, tá? Imagine, eu sei. Mas imagine se meus alunos não são inteligentes. São inteligentíssimos. Mas a próxima tem que ser mais fácil, professora, para não ter recuperação. Não, vai ser mais difícil. Porque daí, vamos fazer uma leitura interpretativa. Hermeneuticamente interpretativa. Tá bom, gente? Beijo para todo mundo. Eu saio por último, apago as luzes, desligo tudo. Tá bom, então? Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, professora. E para todos Boa que noite, vieram, que sejam bem-vindos e tirem o melhor proveito. Certo? E qualquer coisa, pergunte. Não me... Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Um beijo para Boa todos. noite, professora. Beijão. Beijão. Tem uma dúvida, professora. Fala. Os grupos de trabalho. Boa noite, professora. Como é que a Boa noite, professora vai pessoal. fazer? A gente passa para a professora? Eu vou passar para vocês, vocês vão arrumar aqueles grupos. Pode que ser o tiveram- mesmo, né? Que tiveram que fizeram aquela apresentação. Isso. E outra Eu vou passar. dúvida. Semana que vem tem aula? Gente, foi bom você lembrar. Semana que vem, eu até vou passar para a Bruna. Tem a semana jurídica. Isso. E vai ter aula? Vocês vão ter que me fazer um relatório da palestra que vai ser proferida aí no dia 16. Deixa eu ver. Não, aqui. A sua aula semana que vem, acho que é dia 21. Dia 21. Então, eu não sei, dia 21, quem é que vai falar no dia 21. Mas dei uma olhada, pelo menos o relatório de uma das palestras. Depois a professora passa isso para a Bruna, então? Passo para a Bruna. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Um beijo. Professora, para todos. professora, desculpe, Não, eu sei que a senhora já está encerrando. E daí nós que somos os que entramos Vai retardatários... entrar também. Tá, e daí esses grupos, a Bruna consegue nos colocar? Daí vocês já vão
eu vou ver a relação do pessoal que está entrando, nem que a gente tenha que dar um trabalho, fazer a entrada, um trabalho para esse grupo de alunos que estão entrando. Ok. Nós vamos, Ok. tem que ajeitar. Tá Tem bom, que estar fico todo no mundo. aguardo. Todo Fico no mundo tem que aguardo. apresentar. Tá bom? Obrigada. Então, Boa tá bom. noite. Um beijo Tchau, para tchau. todos. Tchau, tchau. Igualmente. Ô, professora, Fala. desculpa, já está fechando. Você não teria um livro de Aristóteles para indicar para leitura? Se eu mandei. Não. Se a senhora tem algum livro para indicar sobre Aristóteles? Tem artigos que até são interessantes. Sim. Mas se você entrar em revistas científicas, e buscar pensamento de Aristóteles, alguma coisa assim, você consegue bons artigos. Como que é o nome? Bons artigos. É mais fácil de leitura. É mais fácil. E tem análise. Para começar, é mais fácil. Posteriormente, se você se interessa, aí sim, aí você vai buscar algum livro e tal. Mas começar de supetão um livro, daí é mais pesado. Mais pesado. Daí você, começando com um artigo, você vai entendendo, pega uma ideia de um autor, os autores também têm as suas ideias. Então, você leia 1, 2, 3 autores, o que você quer ler. Então, isso é importante. Tá bom? Tá bem. Então, é revista científica, eu pesquiso por... Revista científica, O Pensamento de Aristóteles. O Pensamento. Maravilha. Tá certo? Maravilha. Obrigado, professora. Boa noite. É muito rico. Aristóteles é muito rico. Então, porque não é só na matéria da senhora, mas nas outras matérias eu também vejo sobre ele, né? Tem muita coisa sobre ele. É muito rico de ideias. Ele foi uma cabeça, uma inteligência. Sim, é super interessante. Até vi algumas coisas, mas eu falei, bom, vamos perguntar primeiro. Tá bom, então. Obrigado, professora. Boa noite, hein? Boa noite. Qualquer coisa, escreve e a gente troca figurinha. Maravilha. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite. Bom descanso. Hã? Bom descanso. Para você também. Bom descanso.